Na extremidade de um promontório que define em parte a Baía de Cascais, encontramos uma fortaleza antiquíssima. Remonta ao século XV. Foi em 1488 que o rei Dom João II aqui mandou erguer uma torre tardo-medieval que se verá reforçada já durante o domínio filipino. Mas as fortificações, as muralhas, vão-se adensar após a restauração, 1640, 1641. Aliás, é uma altura em que veremos esta fortificação rebatizada como a Fortaleza Nossa Senhora da Luz. Um momento importante na história deste conjunto militar ocorre na sequência do terremoto de 1755, quando o hospital militar que aqui se encontrava vai, enfim, socorrer não só os militares, mas também muita da população civil de Cascais, que se vê significativamente destruída na sequência do terremoto. Avançando no tempo, ao longo do século XIX, perdida muita da importância estratégica e militar da Fortaleza Nossa Senhora da Luz, vamos, no entanto, ver esta estrutura ser contemporânea, ser testemunha privilegiada no momento em que Cascais, paulatinamente, se vai afirmando como um grande destino de veraneio, de lazer, da aristocracia lisboeta. Algo que vai ser notavelmente reforçado a partir de 1870, quando o rei Luís I vai adaptar a casa do governador da fortificação a um palácio real, que será também depois um palácio da República, até aos dias de hoje. É uma das residências oficiais do Presidente da República, o Palácio da Cidadela. Vamos conhecê-lo. O Palácio da Cidadela localiza-se em Cascais. A construção teve início em 1870. Apresenta um estilo eclético revivalista. Foi edificado para residência real e atualmente desempenha funções de residência presidencial. A partir de 1870, aqui a Fortaleza, a Cidadela, Cascais vai conhecer profundas transformações. Mas, para nos explicar melhor o que é que aconteceu, como é que surge um palácio real aqui, temos connosco Alexandre Tujal, é historiador do Museu da Presidência. Como é que surge aqui este palácio? Dom Luís e Dona Maria Pia faziam a sua temporada de verão em Sintra e na época em que começou a entrar na moda tomar banhos de mar e ir para a praia, digamos assim, em 1870, pela primeira vez, fazem uma temporada no final de setembro e outubro aqui em Cascais. Era nessa altura do ano que se vinha à praia? Exatamente, era. Portanto, um pouco mais tarde até do que é hoje normal. Portanto, 1870 é o início de uma sucessão de temporadas e de um uso novo para este espaço, que era uma fortaleza militar, que na altura, em 1870, estava, digamos que, tinha perdido a pertinência no seu contexto militar e, portanto, estava praticamente obsoleto, e a família real transformou dois edifícios, a Casa do Governador e um edifício de Santa Catarina, ou foi transformando, apoiado pelos melhores arquitetos, Sidónia Silva, por exemplo, os melhores artistas, e transformou a Casa do Governador e o edifício de Santa Catarina, como eu dizia, no Paço de Cascais, no Real Paço de Cascais. E, portanto, passou a ser uma casa para acolher a família real a partir de 28 de setembro. 28 de setembro marcava, digamos, o início da temporada, porque era o aniversário de Dom Carlos, portanto, o príncipe herdeiro,
que veio a casar com Dona Amélia, uma princesa francesa, que, coincidência curiosa, fazia anos no mesmo dia, e, portanto, até, digamos, ao casamento, a temporada iniciava-se a 28 de setembro, quando se casaram, enfim, foi reforçada essa data, era o início, e o mês de outubro entrava e havia aqui uma série de outros aniversários, Dona Maria Pia, Dom Luís a 31 de outubro, e, portanto, marcavam esta grande época. Essa atividade de veraneio, a determinada altura, fica marcada por uma quase tragédia, não é? É verdade. Logo nos primeiros anos, em 1873, está relatado, enfim, com muita veracidade, a família real ocupava-se a receber pessoas, amigos, pessoas da corte, que também vinham aqui passar as suas temporadas, passeavam, faziam passeios de bicicleta, piqueniques. Num desses passeios, junto à Boca do Inferno, no sítio do Mexilhoeiro, os infantes são colhidos por uma vaga. Vamos falar de Dom Carlos e Dom Afonso? Exatamente, Dom Carlos e Dom Afonso. A rainha tira-se à água para tentar salvar os filhos. O que valeu foi o faroleiro António de Almeida Neves, que de facto conseguiu resgatar os infantes e a rainha, e portanto foi um momento trágico, ou quase trágico, que acabou muito bem. Aqui à chegada ao Paço foi celebrada uma missa de ação de graças e Dom Luís condecorou o faroleiro António de Almeida Neves com a torre-espada e uma pensão vitalícia. E condecorou também a mulher, a rainha Dona Maria Pia, com a medalha de mérito e filantropia. Claro. Eu imagino que a presença real terá também contribuído para acelerar, digamos, uma certa aristocratização aqui de Cascais, não é? Claro que sim. Cascais era uma vila de pescadores e uma praça militar, portanto vivia destas duas áreas, destes dois polos, e a partir de 1870 ganhou a sua vocação de vila chique de veraneio. E, portanto, aos poucos, as famílias da grande nobreza, da grande burguesia, construíram as suas casas, os seus chalés, muitos deles, ou alguns deles visíveis, a partir da bateria. A bateria, que era um espaço conquistado para o palácio e onde se desenrolavam as festas de que falava, nomeadamente os aniversários. Há uma festa documentada muito interessante para o primeiro aniversário de Dom Carlos e Dona Amélia após o casamento, portanto casaram-se em maio na Igreja de São Domingos e no 28 de setembro seguinte, Dona Maria Pia, empreendedora destas coisas, prepara aqui uma festa à oriental, um gosto à oriental. Este gosto pelo exótico, que o Palácio também exatamente, claro, na sua sala árvore. E, portanto, a bateria é decorada com um grande toldo. De resto, este toldo era montado todos os anos para dar sombra e um ambiente mais acolhedor. É encomendado um toldo a Luigi Manini, cenógrafo de São Carlos, com uma grande obra de arquitetura, que pinta, enfim, inspirado em paisagens japonesas, todo esse toldo na bateria. Depois descreve-se um grande leque à japonesa, como se fosse uma escultura, e povoava a sala, que era aberta sobre o mar, na verdade, balões e chapéus chineses. Portanto, japonês e chinês, a esta distância, a mistura não era importante. Esse gosto era o pelo gosto exotismo. Exatamente, do exotismo. Entretanto, depois Dom Carlos vai ter aqui uma presença, se calhar, ainda mais intensa que o pai, fruto do seu gosto pela oceanografia. Exatamente, Dom Luís morre aqui, enfim, era conhecido o seu gosto pelo mar, mas Dom Carlos, digamos que o acentua e numa vertente científica até, portanto, tornou-se um oceanógrafo, um homem das ciências do mar, como diríamos hoje, portanto, nos estudos que promoveu, nas campanhas oceanográficas que partiam aqui de Cascais, nos sucessivos iates Amélia, e que tinha no segundo piso, um piso que mandou construir, uma série de aposentos, e dois deles vêm na planta reconhecidos como museu, portanto, naquele sentido oitocentista, onde se guardavam as peças... Coleções. Exatamente, e, portanto, coleção dos seus achados marinhos, obviamente com obras de referência de consulta, instrumentos de análise, mas é sem dúvida, enfim, o embrião de um laboratório de biologia marinha e oceanografia, que nas necessidades onde vive, Dom Carlos, enfim, tem um espaço com mais dimensão. É com todo esse espólio que vai fazer uma grande exposição na Sociedade de Geografia em 1904, de que há fotografias. Entretanto, chegamos à República, que continuará
a prestar muita atenção a este palácio. Sim, portanto, há alguns presidentes que vivem cá, nomeadamente o primeiro presidente António José de Almeida vive aqui uma temporada por conselho médico, o presidente Bernardino Machado, Canti Castro. Curiosamente, nessa altura, eles pagavam aluguer, não era? O presidente pagava um aluguer para estar aqui. É verdade, é verdade. Até 1928, o Presidente da República pagava 30 escudos para usar esta casa como casa de veraneio, que ainda hoje é, pela lei, mas essa disposição foi abolida em 1928. Curiosamente, porquê? Porque em 28 vem para aqui viver, escolhe aqui viver o Presidente Carmona. Em vez de viver em Belém, escolheu viver no Palácio da Cidadela. Aqui morou até cerca de 1945, portanto, e terá saído daqui por conselho médico. Portanto, gostou com certeza muito de viver aqui e o palácio está cheio de memórias dele e da família dele. Portanto, a mulher, filhos e netos aqui viviam, há muitas fotografias, por exemplo, o dia 24 de novembro, que era o dia do seu aniversário, era um dia concorrido, vinham os membros do governo a felicitá-lo, vinham inúmeras escolas e crianças também. O segundo piso, o piso de Dom Carlos, de que eu falava, onde estava o laboratório, por exemplo, era destinado a uma filha que vivia com 2 filhos, portanto, 2 netos do Presidente Carmona. Esses 2 filhos, uma filha viria a ser a pintora Menês, Maria Inês, que se diz que aí começou, digamos, a sua arte e aí começou a pintar os primeiros quadros. No final do período da ditadura, vamos assistir aqui a algum declínio e é já só com a democracia que este palácio volta a ressurgir. Portanto, há aqui um período de alguma decadência, deixou de ser um espaço central também, se calhar tem muito a ver com a forma de usar os palácios, não é? E naquele período pós-ditadura, instauração da democracia. Na verdade, há usos pontuais, por exemplo, quando foi o incêndio em 1988, o incêndio do Chiado, os quadros da coleção do Museu do Chiado esteve aqui albergada, mas, portanto, entrou numa fase de alguma decadência e é com o Presidente Jorge Sampaio que se toma consciência, e ele, o Sr. Presidente, de que valia a pena restaurar este património. E a obra depois decorre com os mandatos do professor Cavaco Silva como Presidente da República e hoje é uma casa aberta ao público e, obviamente, também para uso muito frequente do Sr. Presidente da República. Encontramos naquele que durante muito tempo foi o quarto de dormir do rei Dom Luís, um espaço de intimidade, mas que, posteriormente, e até porque fica contíguo ao Salão Nobre, se tornou numa sala de recepção, de reuniões, um espaço crescentemente público e obviamente, um espaço assumidamente público, desde que em 2011 o Palácio da Cidadela se tornou num espaço musealizado, visitável, tutelado pelo Museu da Presidência da República. E a esse propósito, para percebermos como se deu esta adaptação do Palácio também a essas funções, vamos ao encontro da diretora do Museu da Presidência, Maria Antónia Pinto Matos. Doutora, depois desse restauro entre 2007 e 2011, este espaço abriu ao público e de algum modo passa a ser tutelado pelo Museu da Presidência. Podemos considerar aqui o Palácio da Cidadela uma extensão do museu em Belém? É um espaço que é tutelado pelo Museu da Presidência, onde há visitas guiadas por marcação, mas não há apenas visitas guiadas. Portanto, há uma série de atividades onde, tal como no Museu da Presidência, se comemoram efemérides, quer
do Dia Internacional dos Museus, do Dia dos Monumentos e Sítios, das Jornadas Europeias do Património, e se fazem outras atividades. Professor, mas há pouco dizia-me que as visitas são guiadas. Eu presumo que, de facto, têm que ser, porque nós não temos aqui propriamente textos, legendas. Não, optou-se exatamente pelas visitas guiadas e por marcação. Até porque, além de estar aberto ao público, há ainda toda uma atividade que está relacionada com a atividade presidencial. Além do mais, este espaço é também um sítio onde é destinado a receber chefes de Estado que queiram optar por ficar aqui no Palácio da Cidadela, com a sua comitiva, quando vêm, portanto, em visita oficial, se assim o entenderem. O doutor está a dizer que, portanto, ficar aqui mesmo, a pernoitar, aqui a residir durante a sua permanência em Portugal. Com a sua comitiva, que, de resto, isso já se tinha passado no tempo da monarquia. Presumo que, por isso, as intervenções de restauro que aqui ocorreram também terão adaptado alguns espaços. Tiveram que adaptar alguns espaços. Aliás, este palácio é como as nossas casas, portanto, ao longo da sua história, sofreu várias modificações e, por isso, teve que ser adaptado para as suas novas funções. E foi a partir do presidente Ramalho-Eanes é que houve depois uma tentativa de se pensar em recuperar o palácio, o que veio a acontecer depois com o presidente Cavaco Silva, ainda que antes começasse a haver já uma investigação sobre as vivências da Cidadela e para, de facto, se recuperar, seja o que for, antes tem que haver investigação. Foi o que precedeu a remodelação e as obras do Palácio da Cidadela, foi de facto essa investigação, que essas obras vieram a ter lugar entre 2007 e 2011 para a remodelação do Palácio da Cidadela. Não é fácil manter um património que está em cima do mar. Todo esse trabalho de conservação que nós temos permanentemente num património que está sobre o mar. E isso é, de facto, o nosso compromisso, que é manter o Palácio aberto, que é conservá-lo e que é abri-lo ao público, porque só assim é que o nosso trabalho faz sentido. Adaptado, entretanto, a um quarto de dormir, este compartimento originalmente era uma das salas de trabalho do rei Dom Carlos, nomeadamente para os seus estudos de oceanografia. Mas o palácio foi protagonista de outros curiosos acontecimentos. Este gesto de acender um candeeiro, luz elétrica, algo tão banal para nós, teve aqui no Palácio da Cidadela um momento pioneiro no nosso país. É verdade que, tanto quanto sabemos, a primeira experiência de iluminação elétrica em Portugal teve lugar em 1876, agosto, setembro, durante as festas de Nossa Senhora dos Remédios. O então vice-juiz da Irmandade,
o Visconde José Teixeira, primo do Visconde de Valmor, segundo Visconde de Valmor, ficou famoso por instituir o famoso Prémio da Arquitetura. Bom, mas esse vice-juiz, nesse ano, traz de França, com um gerador, de facto, um sistema que permitiu, pela primeira vez em Portugal, a iluminação elétrica de um espaço amplo. Mas, 2 anos depois, a 28 de setembro de 1878, dia do 15º aniversário do príncipe herdeiro, futuro rei Dom Carlos, também por iniciativa do rei Dom Luís. Aqui teve lugar esse momento que nos leva para esses instantes pioneiros da iluminação elétrica no nosso país. Sim, aqui, no Palácio de Cidadela, teve lugar também essa iluminação, com um sistema que copiava os candeeiros que ficavam na frente da Ópera de Paris e da sua Alameda. É algo, de facto, marcante, até porque vão ser necessários esperar 21 anos, 1899, para que finalmente a iluminação elétrica chegue, do ponto de vista público, aqui à Vila de Cascais. Mas este é apenas um dos muitos episódios, das curiosidades ligadas a este palácio. E são muitos os compartimentos, muitos os espaços que nos evocam essas memórias. Mas o melhor mesmo é irmos ao encontro de alguém que conhece muito, muito bem este palácio. José António Proença é coordenador do Palácio da Cidadela, um investigador na área da história da arte, do mobiliário, das artes decorativas e alguém que conhece todos os recantos deste palácio. E por isso, a quem eu vou pedir para nos fazer aqui como que uma visita guiada. Isto é, espaços, compartimentos é que o visitante pode observar, percorrer, por exemplo, logo a partir aqui desta fantástica sala. Encontramos na designada sala neo-árabe, moçárabe, eu chamaria mais neo-morisca, porque na realidade o que nós vemos aqui nesta sala é quase uma amostra, um espelho da decoração e dos arranjos decorativos que podemos encontrar no Palácio da Cidadela de Cascais. Se olharmos para o teto, o que nós vemos é, se por um lado temos um teto em cajustão, maceira, no fundo a maceira onde se amassava o pão, quando se vira ao contrário, ela ficava com este formato, que era característico dos grandes palácios portugueses, sobretudo do século XVII, poderemos observar por quase todo o país. E aqui aplicou-se um trabalho em estuque, nos irmãos Meira, perto de Viana do Castelo, de Afife, e que vem receber a influência do Palácio do Alhambra, em Granada. O que nós vemos aqui é este trabalho, o legado mourisco que existe em Portugal e com bastante força, e que podemos ver associada à forma portuguesa uma decoração islamizante. E, por outro lado, o que nós vemos é uma sala de dimensões quase, digamos, afáveis, para um palácio de grandes dimensões, mas que apresenta aqui um conjunto de peças que é elucidativo da maneira de viver os espaços do final do século XIX e início do XX, em que o gosto ia pelos grandes estilos do passado. Mas então, entrando aqui no Palácio, nós somos recebidos aqui logo por uma grande sala, não é? O Salão Nobre. O Salão Nobre era a sala mais importante do antigo Palácio do Governador, que depois será habitado pela família real a partir de 1870, e que a sala do Governador, digamos que era a única grande divisão na época, quando a família real veio para aqui, deste palácio. E também ela apresenta as mesmas características dos tetos, também em cajustão, e também os revestimentos em madeira e a disposição do mobiliário, que apresenta uma mistura de várias peças de diferentes estilos e de diferentes épocas,
muitas vezes se conjugavam harmoniosamente. Claro, era esse gosto dessa época. Exato. Gosto eclético, mistura de diferentes Exato. estilos. Enfim. Ora, mas a partir do Salão Nobre, nós depois passamos aqui por uma série de dependências. Há, nomeadamente, uma muito interessante, que tem um aquário. É um aquário que pertenceu ao rei Dom Carlos, mas por incrível que pareça encontra-se no quarto que foi do seu pai, que ainda hoje se designa quarto de Dom Luís. Aliás, foi aí que o Dom Luís acabou por falecer. Neste quarto colocámos um conjunto de peças, além de serem ecléticas, também são um repositório das andanças de Portugal pelo mundo, a porcelana chinesa, o mobiliário indo-português e também peças mais contemporâneas que dão força a este ecletismo que era a decoração revivalista do final do século XIX. Bom, temos aqui neste piso o quarto do rei Dom Luís, mas também temos as dependências da Rainha Dona Amélia, mulher do rei Dom Carlos, de origem francesa, e que teve muita influência também na decoração desse espaço, até porque na chaminé nós podemos ver o brasão com as armas de Portugal e da Casa de Orléans, pretendente ao trono de França. Depois, neste quarto, hoje em dia, podemos ver uma sala, uma mesa de bilhar, porque o bilhar na época era um dos jogos, digamos, à la moda para toda a sociedade. E ainda podemos hoje observar também aquilo que nós chamamos de sala de fumo, que era um dos aposentos da suíte da Rainha Dona Amélia. Bom, mas este piso enfim, eu diria que é incontornável a questão da sala de jantar, imponente, gigantesca, monumental. A sala de jantar reflete bem as características do antigo Palácio do Governador, que não tinha condições para se instalar a família real e a corte, e que logo em 1872 é acrescentado de raiz uma sala de jantar condigna, não só para receber a família real, mas também os convidados de honra que vinham ao palácio. E há aqui uma estrutura interessantíssima, porque originalmente tínhamos aqui como que uma varanda voltada para o exterior, mas que depois sofre uma alteração, não é? Sofre uma alteração pelas necessidades de acrescentar divisões de espaços propícios para acolher a família real e as atividades ligadas à coroa, não é? Daí, essa sala de jantar depois vai receber devido às condições do local onde nos encontramos, a salinização, a exposição solar, e o rei Dom Carlos, em 1895, vai ele mandar reconstruir quase de raiz esta sala que nós hoje podemos observar, toda revestida de madeira nogueira, com fundo também, mais uma vez, de inspiração geométrica, que certamente se inspiraria no legado morisco que vemos aqui. E é também Dom Carlos que amplia, cria mais um piso aqui no Palácio? O Dom Carlos, não só para os seus cômodos, mas sobretudo pelas atividades que ele exercia. Ele era um amante, como sabemos, da oceanografia, era sobretudo um investigador, fez 12 campanhas oceanográficas para o estudo da fauna, flora e das correntes marítimas portuguesas, e também instalou aqui 3 divisões, que no fundo eram as suas salas de trabalho. Lá em cima, não é? Exato, no segundo piso. Podemos lá ir? Com certeza, vamos lá. E cá estamos nós, neste piso, e o que é que encontramos aqui? Estamos no piso superior do edifício de Santa Catarina. Este segundo piso foi mandado acrescentar pelo rei Dom Carlos para os seus aposentos, mas também para ter os seus gabinetes ligados à oceanografia, à investigação da biologia marítima e também, possivelmente, também um ateliê, porque ele era um excelente aguarelista, como todos nós sabemos.
Esta sala aqui, onde nós nos encontramos agora, é precisamente a sala de maiores dimensões destas duas suítes do Rei Dom Carlos, e nela nós podemos ver gravado aqui na chaminé o brasão do Rei Dom Carlos, de Portugal, e com os grifos ou serpes que ladeiam o escudo. O que nós podemos observar aqui é mais um gosto, mais este ecletismo oitocentista, em que ao lado dos madeiramentos ou boiseries serão aplicados azulejos, a arte nova ou de influência oriental ou mourisca, embutidos na própria madeira, que lhe dá um gosto muito de época, porque se misturam técnicas e ornamentos de diferentes épocas e diferentes estilos, criando este ecletismo tão caro ao revivalismo oitocentista. Eu achei particularmente impactante ali aquela dependência de toalete, não é? É considerada talvez uma das primeiras salas, quartos de toaletes em Portugal. Tinha a sua razão de ser porque a higiene não era muito comum nos períodos anteriores. E é contigo ao quarto de dormir que, presumo, é o espaço que hoje é também utilizado para esse fim. É utilizado sempre que os convidados da Presidência da República visitam Portugal e que pretendem ficar no Palácio da Cidadela. Mas há ainda um outro espaço que eu ia pedir que me descrevesse, que é a capela. A capela, remontamos a um tempo ainda anterior, porque a capela de Nossa Senhora da Vitória foi praticamente destruída no terremoto de 1755 e na segunda metade do século XVIII vai-se fazer a reconstrução, o restauro e sobretudo a reconstrução de todo o espaço. E o que nós vemos ali agora é um repositório da arte e dos motivos decorativos da época, que seriam o rococai ou o rococó, mas já com certos elementos do classicismo, do neoclássico, do final do século XVIII, época de Dona Maria. O Palácio da Cidadela ocupa apenas uma parte da antiga fortaleza. O conjunto patrimonial abriga, contudo, um conjunto de outras valências culturais, incluindo uma qualificada unidade hoteleira, o Pestana Cidadela Cascais, também ela com um ambicioso programa artístico. A esse propósito, e sobre a ligação deste hotel ao Palácio, vamos à conversa com Luís Castanheiro Lopes, administrador do grupo Pestana Hotel. Doutor, o interesse do Grupo Pestana aqui na Cidadela foi um cheque-mate à concorrência? Como é que, enfim, porque é o interesse deste espaço? O Pestana Cidadela de Cascais quer, sobretudo, valorizar aquilo que é nosso. Nós estamos numa localização fantástica do ponto de vista da história de Portugal. É a primeira linha de defesa de Lisboa, quer com a Fortaleza de Cascais, quer com a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, que está ao lado. Por outro lado, estamos numa peça arquitetónica de primeira grandeza em termos da nossa arquitetura militar. Finalmente, estamos no palácio, estamos a albergar um palácio que era do tempo ainda dos reis, mas que atualmente acolhe a presença da República e que também muito valoriza este espaço. Claro, e por isso o Grupo Pestana apontou para aqui, quando surgiu esta oportunidade de vir para se instalar aqui, não é? Como sabe, houve um concurso público internacional lançado pela Câmara de Cascais e o que nós fizemos foi concorrer, fizemos o nosso estudo, fizemos a nossa proposta, fomos merecedores da adjudicação e, seguidamente, fizemos as obras, respeitando o conteúdo
praticamente total do edificado anterior. O único espaço que pôde ser alterado foi justamente este onde envolvendo um conceituado arquiteto. Onde o arquiteto Gonçalo Birne acabou por criar aqui estes lanterninhos magníficos para que a luz zenital nos acolha neste momento, neste espaço fantástico, que até inspirou esta fuga das andorinhas, basta ver. A criatividade do arquiteto foi feliz. Ora bem, e portanto nós, com base nesses atributos do edificado prévio, conseguimos instalar a seguir uma pousada, portanto um estabelecimento hoteleiro de alta qualidade, um alto padrão de serviço, ao qual acrescentámos nos anos a seguir um conceito cultural que hoje está aqui bem marcado em tudo. Eu ia pedir exatamente para nos falar um bocadinho sobre isso, porque vocês aqui não têm só a questão hoteleira pura e dura, mas há aqui toda uma programação cultural que vocês asseguram. Muito bem. Nós, o Pestana Cidadela de Cascais tem instalado neste local uma pousada and art district. Portanto, nós temos aqui uma fortíssima componente cultural que é assegurada, por um lado, por um conjunto de ateliês com artistas a trabalhar ao vivo, que podemos ali visitar, mas, por outro lado, com diferentes formas de arte distribuídas por todo o estabelecimento. Desde logo temos a funcionar uma livraria de livros lidos, não de livros velhos, mas de livros lidos, que ainda por cima depois tem uma vocação de apoio à Associação Portuguesa de Trissomia 21, os resultados dessa atividade. Mas, portanto, em primeiro lugar, uma livraria. Depois temos este espaço onde nos encontramos, que no fundo é uma segunda espécie de livraria, mas aqui já com uma vocação ligeiramente diferente, virado mais para os nossos clientes estrangeiros. Por outro lado, lá fora, nos espaços temos esculturas, quer mais formais, quer da atualidade contemporânea, e também por todo o espaço do hotel, designadamente nos quartos. Exatamente. Onde nós temos quartos de autor. Exatamente. Nós temos do Paulo Arraiano, por exemplo, temos uma suíte Nadir Afonso, que é justamente uma suíte onde nós podemos encontrar um conjunto de 4 ou 5 obras do mestre, que muito contribuiu, aliás, para o lançamento, para o reforço cultural da pousada onde nos encontramos. Qual a mais-valia do Palácio, antigo Palácio Real, hoje Palácio Presidencial, aliás, que é inaugurado praticamente na mesma altura também que aqui o hotel? É uma mais-valia para o hotel? De que forma é que há diálogo? A resposta é sim. Por um lado, houve uma situação feliz de ter havido uma quase coincidência no termo das obras do Palácio com a conclusão das obras e o início do funcionamento da Pestana Cidadela de Cascais. Foi uma coincidência feliz. Mas também na fase posterior, o que nós temos vindo a notar é que a Presidência da República tem vindo a utilizar bastante este espaço, o que para nós se nos afigura bom, porque, em primeiro lugar, o espaço merece. O espaço é fantástico do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista do seu funcionamento, da sua operação, das potencialidades que ele oferece. Portanto, o Palácio justifica isso. E com essa atividade, evidentemente que dá mais visibilidade ao estabelecimento hoteleiro que nós aqui temos. Nestas nossas conversas com a história, ficou bem sublinhado a importância histórica e patrimonial do Palácio da Cidadela. Com efeito, ela é testemunha privilegiada da história contemporânea de Portugal. Desde 1870, não raras vezes, o Palácio é mesmo agente da própria história do nosso país. E por isso se percebe
dessa importância histórica, da memória de muitos episódios que este palácio guarda, mas também a sua valia patrimonial, nomeadamente tendo em conta as coleções que aqui estão guardadas e expostas. Mas conversas foram curtas conversas. O ideal mesmo é vir conhecer o Palácio da Cidadela. Próximo episódio. Num espaço verde, único e surpreendente, ergue-se, desde o final do século XIX, um dos mais belos e surpreendentes palácios portugueses, o do Bussaco. Nascido da vontade da família real e obra-prima do neo-manuelino, este palácio tornou-se uma referência da hotelaria portuguesa e internacional. E, entre muitas histórias e segredos, guarda também um vinho raro e célebre. O Palácio do Bussaco será o tema do próximo episódio do Conversas com a História nos Palácios.